que esse princípio já pode colocar sem dar spoiler. Na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico. Eu tenho elementos para isso. Não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare. Tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do Bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 a.C., de 1200 a.C. para trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica / sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa para Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica para a gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, se o camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Nós temos outros relatos muito parecidos com a história de Jó, que são contados na Babilônia, no Egito, nos textos ugaríticos, também nos textos hititas, muito parecidos, inclusive egípcios. Então, você pegando esses detalhes, você vê que tem um núcleo de uma história que se coincide em que um homem que era abençoado por Deus ou pelos deuses e que, sem ter nenhum motivo para ser condenado, foi castigado pelos deuses. Entendeu? Entendi. Então você tem esse enredo parecido. Então você vê que tem um núcleo, porque é a mesma história contada por povos diferentes, com algo muito, muito próximo, muito parecido. Além disso, alguns elementos artísticos do livro, que o livro de Jó ele começa e termina como prosa, e o miolo é como poesia. Então o fato dele pegar a poesia e colocar o início e o final como prosa, ele está indicando alguma coisa. Olha, eu estou contando de maneira romanceada uma história que aconteceu. Traduzindo em linguagem atual, é como se alguém agora, na literatura de cordel, contasse a história do cangaceiro Lampião e Maria Bonita, ou do Corisco. Você vê que está romanceado ali, está poético, está fazendo comparações entre o cangaço e as estrelas, qualquer coisa assim, um cordel, mas é baseado num fato real. Então, nós temos vários núcleos, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são técnicos, literários, que apontam que quem escreveu a história de Jó estava escrevendo a partir de uma perspectiva de algo que aconteceu e ele poetizou uma história. Sem criar nenhum anacronismo, é como se fosse uma literatura de cordel falando de um caso real do O que Nordeste. você está dizendo é que basicamente assim, o enredo aconteceu e aí as nuances do enredo é quase como pudesse ter uma transformação poética para romantizar exatamente. o que não deixa de ser uma realidade. Exatamente. E a própria forma como você citou aí as riquezas dele são formas próprias de alguém que realmente era rico no período do bronze. Porque nota que não fala em moeda. Ele não tinha dinheiro. Né? E até as palavras hebraicas que aparecem aqui para falar do tanto de gado que ele tinha são palavras análogas ao que nós temos em sumeriano, por exemplo. O mesmo perfil. É como se fosse falar hoje em commodities, em superávit primário, qualquer desses jargões que quem trabalha com economia entende, eles têm, mas é um específico, são os jargões da economia agora. Falar em superávit primário, commodities, joint venture, você sabe que você não está falando da economia da época do século XVII. Perfeito. Então, por essa linguagem, a gente sabe mais ou menos que é o período do bronze. Agora, é lógico, eu falando assim, eu vou falar que estupidez, é lógico que é uma história romantizada, porque fala de Satanás, com Deus, aquele tipo de linguagem e tudo, mas isso sim que é um anacronismo. A gente pega algo por ser fantástico demais e fala, não, então isso não aconteceu, só porque é fantástico demais. Mas não é bem assim. Perfeito. Entendi. E aí, olha só, certo dia, né, já que você falou sobre certo dia, Satanás, o acusador, né, até é legal depois falar até um pouco sobre a etimologia, né, de Satanás, o acusador, ele se aproximou de Deus e o Eterno lhe indagou, né, de onde vens? E ele respondeu, de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. E o diálogo prosseguiu. Então um diálogo ali entre Deus e Satanás, né? E olha que interessante, eu estou gostando de ver a sinceridade da problemática que vocês estão levantando aqui, e porque a Bíblia realmente é confusa quando você lê assim à primeira vista. E se houver algum ateu, agnóstico, alguém que não gosta da Bíblia, ele tá vendo isso, mas agora eu quero ver o que esse teólogo aí vai fazer para salvar esse livro tão ridículo. Antes de entrar propriamente dito na problemática, que eu vou até piorar a problemática que você colocou com base na indagação deles aqui, eu coloco assim, realmente, se olhando assim, parece um livro ridículo. Agora, um livro ridículo que transformou tantas vidas,
que é o maior best-seller do mundo, que tem mais de 7 bilhões de exemplares vendidos de 1826 para cá. Você está entendendo? Que nenhum país obrigou a leitura da Bíblia. Mao Tse-tung obrigou que toda a China lesse o manifesto lá, né? Não o manifesto comunista, o livro da Revolução Cultural Chinesa, o livro vermelho. Então, lá na China, todo mundo era obrigado a ler o livro vermelho. Nunca, nem a Igreja Católica, quando teve no apogeu na Idade Média, obrigou os fiéis a lerem Bíblia. Nunca nenhum país obrigou a ler Bíblia. Não existe isso. E é o livro mais lido do mundo. Então é estranho. Como é que um livro aparentemente tão ridículo faz tanto estrago? Ou para amá-lo, que pessoas deram a vida pelo... Eu nunca vi um especialista em Shakespeare dar a vida dele pela sua interpretação do Hamlet. Mas quantos mártires morreram pela Bíblia? Então, peraí. Aparenta ser realmente uma história ridícula. Mas se essa história muda tanta gente, eu vou dar pelo menos um beneplácito da dúvida. Se chegar um cara aqui falando uma coisa de economia, que parece um absurdo por tudo que vocês imaginam, ou de investimento, mas o cara tá ficando trilionário, você fala assim, peraí, eu vou trazer o cara e quero saber o que ele fala. Né? Então vamos fazer isso com a Bíblia. Para começo de conversa, piorando a problemática que vocês colocaram, vou tomar licença para usar o seu exemplo aí, o cara não apenas se gaba com a mulher dele num bar, conversando com o outro, mas o outro ainda põe em dúvida. Sua mulher não é fiel a você, não. Ela não te bota chifre porque você dá dinheiro para ela. E ele vira e fala assim, não, eu deixo você contratar o amante, o cara mais bonitão aí, um ator global aí, qualquer coisa, o cara mais bonito que tem lá, para ele seduzir minha mulher, para ver se ela vai ser fiel a mim mesmo ou não. Seria ridículo o cara fazer um negócio desse. Ainda, pra que correr pra que correr risco, né? Risco ainda mais se você é Deus, né? Eu tô piorando o que vocês colocaram. E pior ainda, se eu posso piorar ainda esse quadro, coitado do Jó. Parece que... Lembra daquele filme antigo, acho que era com o Ed Murphy, Trocando as Bolas? Que eram dois empresários que apostavam se o camarada da periferia podia mudar de vida, porque ele estava lá no topo, e o do topo caía. Eles ferraram com a vida do CEO lá, e trouxeram o cara para cima, ferraram com a vida dos dois, e depois a aposta dos caras era de $1. Poxa, será que é isso que nós somos? Uma aposta entre o capricho de um Deus com o diabo? Vamos por etapas, então, para resolver isso. Quando você leu, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada vav conjuntivo, para colocar coisas juntas. Você está entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raiz, sus, rassus, o homem e o cavalo. Pronto, tranquilo. Os homens e os cavalos. Raishim, rashushim. Pronto. Aqui não está esse vav, está gam, que eles traduziram por também. Esse veio também, gam, satam, é irônico. Por isso que São Jerônimo, que eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, né? Ele, quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo enlamaçado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também é uma coisa irônica. Era aquele cara que não era para estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha aí o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial, então eu vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou. Depois que você, com muita dificuldade, reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto, aí, como é que foi lá, Tiago? Foi todo mundo, fulano. Você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico, sim. Não era para estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso. O diabo foi ao céu, mas não era para ele estar lá. Aí eu já vou deixar uma pergunta em suspense. Se não era para ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa que chama atenção é que ele é chamado de Satam. A palavra Satam, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê? É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás, como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satam significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio?
Porque em hebraico você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico não. Você não usa o Rodrigo, é Rodrigo. E é óbvio, né? Porque já é um nome próprio, não precisa de colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo gam, ha, Satã, veio também o Satanás. Então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. Aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do Antigo Oriente Médio da época do Bronze, quando eu cito o Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até um ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal, ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai me nomear Satã. Olha que curioso. O Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que diante do juiz acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz. Que ele vai falar assim, não, o fulano realmente ele está te devendo 10 vacas, ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas. Tá certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Tavô. De onde você vem? Que é uma ironia. Cadê a sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra, de perambular, um dia desse estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite quando ele viu Betseba tomando banho e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território para ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento para te tirar do poder. Então, se o cara fala a resposta dele de rodear a Terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre isso do dono da terra, porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, né, quando você vê Jesus conversando com o diabo, exatamente, e o diabo diz que poderia dar tudo para Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. E quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da terra, no final das contas você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo. E outra passagem, o mundo jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, não sei se está ficando clara a concatenação que estou fazendo. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui que eu não respondi. Quem deu a terra para Satanás e com que autoridade ele foi ao céu ainda foi como advogado de acusação? E quem que é o acusado? Vocês sabem que, em termos jurídicos, há demandas que não são morais, porém elas são legais. Vocês entendem a minha frase? Elas não são morais, mas elas são legais. Perfeito, concordo. Às vezes eu vou lá, engano você, pego a sua assinatura na procuração. Moral tá errado, mas legalmente tá certo. Mas legalmente tá certo. O juiz fala assim, olha, cara, ele te passou a perna.
Moralmente, ele foi um sacana com você. Você confiou nele e ele aprontou com você. Mas legalmente, eu tenho que passar para a mão dele, porque você assinou o documento. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais. Porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, né? Aí por que... Agora a gente vai entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Porque ele fala os binelo rindo, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar era Adão, ou um representante da raça humana, ele que foi. E aí quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem, não. Tenho sim. Você já viu meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então, o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo, ou uma pessoa que seja, no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. Caraca, agora faz sentido. Faz sentido. Agora o truque faz sentido. Não, beleza, faz sentido. Mas é que eu sou da opinião, eu que não sei de nada, né? Que eu acho Ninguém que sabe, viu? Eu também. Que acho que Deus não deveria ter entrado nesse papinho, entendeu? Ele entrou no... Acho que ele entrou no... Entendeu? Caiu no jogo do Ao diabo. meu ver, ele... Cara, ele precisou mostrar que... Entendeu? Mas, Sei lá. mas você está certo. Eu só vou fazer uma notinha de rodapé aqui. Até quando o Thiago falou assim, Rodrigo, você que é o expert, que a gente falou alguma coisa errada, é interessante. Você sabe que a única área que você não pode falar que é expert é em teologia. Porque ninguém é especialista em Deus. Eu posso ser expert em economia e quem não é vai ficar calado. Eu posso ser um expert em botânica e em política e a minha opinião é técnica, enquanto a sua é como leigo. Mas no que diz respeito a Deus, a única diferença entre mim e vocês é que todos nós somos seres pensantes refletindo sobre a nossa fé. Então todo mundo é teólogo. A única diferença é que eu reflito talvez com algumas ferramentas técnicas diferentes das suas. É o texto original hebraico, alguma coisa, mas no fundo, todos nós temos mais perguntas quando nós estamos perto de Deus do que certezas. Voltando à sua questão aí. Por que Deus entrou nessa? E a pergunta dele procede. Por que Deus caiu nessa papinho? Você vai dar conversa fiada? Ele poderia estar falando, você sabe as regras, né? Sai andando, você sabe as regras. Por que Deus fez? E acabou. Por minha causa e pela sua. Porque Deus, ele em si mesmo, ele não precisava dar satisfação de nada para ninguém. Mas ele sabe que se ele não respondesse, o universo poderia ter dúvidas. Nós poderíamos ter dúvidas. Entendi. Então Deus faz muitas coisas, não é por ele. É por nós, que nós precisamos. Justiça aí, né? A palavra de tzedakah em hebraico. A retidão. O livro de Jó quer mostrar duas coisas para mim. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. A justiça dos homens, ela é outra coisa, né? Exatamente. Nem a dos homens, não vai haver. Esquece. O próprio apóstolo Pedro falou, nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal. A luz e as trevas, Deus e o diabo, tá bom?
E os dois lados nos querem. Porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. E não há... eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus, outra para o capeta, não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então, Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim, filhos, eu ainda estou aqui, calma, calma, está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar, até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou ou apenas adiou a morte de Lázaro? Porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte. Porque ele trouxe o menino, depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças. Ele curou o leproso de lepra. Mas depois o leproso morreu de alguma doença que eu não sei qual foi. Veja que os milagres de Deus são provisórios. É apenas uma coisa para retardar o fim. Em segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu separei, eu posso ler aqui? Claro. Que eu acho que ele, até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros. Olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça, esqueça. Deus não vai resolver todos os problemas. E uma máxima aqui para fechar, para devolver a bola para vocês, é justamente essa questão que quem a culpa? Sabe que a palavra que mais aparece nos escritos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é a palavra culpa. Ela é quase onipresente nos escritos de Freud. Schuld, em alemão. É culpa. Nós nos sentimos culpados, o tempo todo culpado de tudo. O filho começa a usar drogas e dá problema, o pai pergunta, onde é que eu errei? Né? O casamento acaba, onde é que eu errei? Não passou na prova, onde é que eu errei? A gente está sempre se sentindo culpado. E a gente não entende algumas coisas. Letra A, a culpa é um sentimento universal. Letra B, culpa se resolve com perdão, não com justificativa. Terceiro, entender que se todos nos sentimos culpados, o outro não é mais merecedor da punição porque ele traficou armas e drogas e eu não. Porque aquele é o pecado dele, mas o Rodrigo tem os pecados deles. Eu não estou aqui fazendo colocando panos quentes, vocês estão entendendo? Mas assim, há pecados que a gente sempre usa para nos tirar da parcela dos culpados. Né? Puxa vida, eu não mereci esse câncer. Poxa, eu nunca matei, nunca assaltei, nunca tirei a vida de ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Eu não fiz aqueles crimes que eu estou citando ali, mas tem outros que eu já pratiquei. Não, mas tem tipo um ranking. Um ranking dos pecados, entendeu? Existe um ranking dos pecados. Em que sentido? A Bíblia fala que há pecados que são para a morte. Tá certo? Há pecados que são abominação, que Deus não tem o que fazer por você, porque você se coloca em uma situação que está fora do alcance da graça dele, porque você quis. Existe um ranking, sim. Até socialmente existe um ranking. Há uma diferença de eu
de eu atropelar um cachorro e violentar uma criança. Claro, existe um socialmente e espiritualmente. Porém, no que diz respeito à necessidade da graça de Deus e da salvação, a Bíblia fala: todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém é justo. Todo mundo é pecador, tá certo? Agora, no que diz respeito a Jó passar pelo que ele não provocou, você está entendendo? A gente entende que para que a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu o fruto proibido, não foi ele que blasfemou contra o Pai, não foi ele que matou 6 milhões de judeus no Holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, não foi Cristo que torturou ninguém, mas ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso: filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos. Perfeita a ilustração que você fez, se me permite. Não estou falando da vida após a ressurreição, no céu, que nós vamos ter uma nova mente. Eu estou falando dessa situação que nós estamos aqui, tá bom? O que você colocou aí em Minas Gerais é como se Deus agora saísse curando todo mundo. Vou curar todo mundo que está com câncer, vou tirar todo mundo da miséria. É como se Deus agora artificialmente fizesse isso. Aliás, essa questão de Deus intervir, por que ele não intervém sempre? Eu vou fazer uma pergunta estúpida aqui. Pela audiência que você tem, pelo tipo, o perfil do nicho que assiste PrimoCast e vocês aqui, a pergunta, já estou antecipando para todo mundo, é estúpida. Se o problema, muitas vezes, de um país é a questão social, financeira, por que o governo não imprime um monte de dinheiro e dá para todo mundo? Eu falei que a pergunta era estúpida. Eu, quando era criança, eu pensava assim: é só chegar na Casa da Moeda, imprime dinheiro e dá para todo mundo. Tem gente que acha que é isso. Cara, tem político que ainda acha Que isso. acha que é isso. Não, eu não vou falar o nome do país por uma questão de ética, mas eu mesmo e Laura fomos a um país recentemente que o governo fez isso. E quebrou de tal maneira o país que cartão de crédito não tem como usar, todo mundo anda com pochete com um monte de dinheiro e você tem que estar trocando dinheiro todo dia por dólar. Bagunçou. Então, se Deus saísse agora distribuindo milagre para resolver todos os problemas, é como se fosse, ou no exemplo que você deu, que eu achei muito didático, vou até pedir licença para usá-lo em alguma palestra, ou no exemplo também que eu dei aqui de imprimir dinheiro. Então, se o problema é que o pessoal não tem dinheiro, então todo mundo vai ter dinheiro. Vou dar aí, eu vou colocar agora na conta de todo mundo aí, R$100 mil por dia, para você comprar o que você quiser. E o camarada vai lá, compra o carro, mas você sabe que nenhuma economia se sustenta desse jeito. Então, por isso que Deus também ele age de acordo, entre aspas, com as leis do mercado. Bom, então olha que loucura. Então a gente passou aqui pela história, Jó estava bem, aí teve lá um encontro no céu, né? Satanás disse que Jó só era bem sucedido, digamos assim, porque Deus permitia. E aí Deus falou: então faz o que você quiser, testa então para ver se ele não é assim de verdade, você não tem esse temor de uma forma genuína. Só lembrando, me permita-me, que eles estavam com os Bnei Elohim, com os outros filhos de Deus. Perfeito. Então Deus aceitou o diabo, que estava no processo jurídico. E no processo jurídico, você não inibe a outra parte de apresentar a tese dela, senão o processo não é justo. Por estar num processo jurídico, Deus tinha que deixar o diabo argumentar e Deus também, de certa forma, se defender da acusação que ele estava recebendo. É bom deixar isso claro. Perfeito, olha só. E aí, né, ele pegou e falou: só não toca nele, tá?
E aí tudo bem, aí Jó perdeu tudo. Ele perdeu o gado, perdeu os servos, perdeu os filhos, perdeu as filhas, tá? Mas foi... Em quanto tempo ele começou a perder tudo? Ou foi um ataque, tipo, um ano horrível? Um ataque direto. A Bíblia não fala assim quanto tempo, mas fala assim num dia. Essa expressão num dia é um tempo indeterminado, mas foi uma coisa assim, pancada. Uma coisa atrás da outra. Foi pancada. E aí, cara, ao ouvir todas as estratégias que atingiu, aí ele fez aquela oração, né? Dizendo, pô, não deixei o bem da minha mãe, não também voltarei da terra, o Eterno deu, o Eterno tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom. Aí, já passou a ser afligido, depois disso com feridas terríveis. Então, da sola dos pés até o alto da cabeça. Mas aí É. o diabo não tá indo com... Quando falou isso, eu não interrompi na hora. Na verdade, o diabo não podia matá-lo. Não podia matá-lo, mas tocar no corpo dele poderia. Então, ele lançava a mão de um caco de cerâmica e com ele se coçava, raspando suas feridas sentado sobre cinzas. E aqui tem um simbolismo, né, de que como que é o nome dessa doença que era usada para simbolizar a pessoa que era... A lepra? Lepra, né? A lepra. Embora nem todo que é chamado de lepra na Bíblia seria a hanseníase. É algum tipo de psoríase, mas havia também a lepra. Mas também. representava de alguma forma que você estava distante de Deus, né? Exatamente, é maldito de Deus. Maldito de Deus, tá bom. Aí, o estado de Jó ficou deplorável. Imagina só. E aí ele diz, né? Estou reduzido a pelo e ossos. E apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Pra que falar isso? Cara, bizarro, né? E aí a esposa de Jó, então tinha a esposa aqui, a esposa de Jó, diante de todo esse contexto, lhe disse: deixe de ser teimoso em sua lealdade. Isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. Cara, e aqui acho que a gente começa a entrar em umas sobre quando você passa por alguns problemas, cara, a pessoa que está do seu lado, ela pode te dar um mau conselho, ou a pessoa do seu lado, ela pode... Não incentivo. Daquele mau incentivo, né? Mau incentivo, ou às vezes, isso pode acontecer por ou falta de caráter, ou por falta de compreensão mesmo, por limitação da compreensão, né? Então, como que você enxerga, Rodrigo, essa questão aqui de a própria esposa dizer o seguinte, cara, amaldiçoa logo a Deus e morre. Assim, como que você enxerga isso? A pergunta dela tem uma primeira parte que é tão importante como essa última. Ela falou assim: por que você ainda conserva a sua integridade? Na cabeça da esposa de Jó, de todo mundo, ele tinha cometido algum pecado. Isso, verdade. Você tá entendendo? Porque não assume logo, Porque né? não assume logo, tá certo? Porque não assume logo. E quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre, o que ela falou assim? Já que você não quer admitir o seu pecado, então pelo menos acaba com sua própria vida. Amaldiçoa a Deus para ele terminar de te destruir, aí você vai parar com o sofrimento. Amaldiçoa a Deus e acaba com isso. Sabe, algumas pessoas ficam até vendo a esposa de Jó de uma maneira muito negativa, mas pode ser alguém tentando interromper o sofrimento de alguém que você ama. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui de eutanásia, porque é um assunto polêmico, não é o nosso foco. Mas é como alguém fala assim, olha, sinceramente, o meu pai não morreu, ele descansou. Alguém que está nos ouvindo já deve ter passado por essa experiência. Você tem um ente querido que está sofrendo tanto no hospital com uma doença que acaba, que o dia que ele morre, você fala assim, eu estou sofrendo, estou chorando, mas eu estou aliviado, ele descansou. Então, assim, amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso logo. Para de ficar insistindo que você é perfeito. Todo mundo ficava assim, Jó, você não é fiel. Alguma coisa você fez. Isso. Os amigos, né? Você tinha três amigos... Mas começa com ela. Quando ela fala, você ainda insiste na sua integridade. Você porque você vê alguém se ferrando? Qual que é a sua primeira reação? Você fala, essa pessoa fez uma cagada. Fez merda. Com Fez certeza. cagada, entendeu? Cara, ela tá apanhando, você fala, essa pessoa fez cagada. Mas isso aí deve ter sido... eu imagino que pra ele foi o pior. E as pessoas próximas não acreditar que ele não fez nada. Tipo assim... Foi. Ninguém acredita na sua inocência. Tipo, ele tava meio que, a mulher que dorme com ele tava acusando ele de uma parada que eu falei assim, mas eu não fiz nada. E eu acho que fé é isso, sabia, Kaique? Que às vezes tem coisas que você sente que você precisa fazer, as pessoas, elas não acreditam em você, elas tentam falar que você tá louco, elas falam que você tá errado, elas falam que você não entende. E no final das contas, tem coisas que não vão dar para ser explicadas, cara. Eu acho que o propósito e a fé, dificilmente isso aqui vai ser explicado mesmo, né? E o que é pior, quando há evidências contra você. Eu tenho uma história muito triste que aconteceu na minha igreja. Virou até filme, essa história. A Meryl Streep fez até o papel da esposa desse pastor. O nome do filme foi Um Grito no Escuro. Não sei quem vai se lembrar desse filme.
foi a história do casal Chamberlain. Era um pastor adventista e a sua esposa que viviam na Austrália. E a filhinha deles, Azaria, recém-nascida, foi devorada por um lobo, por um dingo. Só que, para resumir a história aqui, o casal foi acusado de bruxaria, que eles mataram a criança no ritual de satanismo, na época. E foi um processo que se arrastou por anos. E ela, a senhora Chamberlain, ela foi presa. Ficou anos na cadeia. Anos na cadeia. E o marido pegou uma pena menor, que ele ficou como cúmplice, e ela é inocente. Provaram a inocência dela, acho que quase uns 10 anos depois que ela estava presa, né? Acabou com a vida deles. Até virou um livro isso aí, um filme. Mas durante o processo, esse é o ponto que eu quero assemelhar com o Jó, teve um momento que ela começou a duvidar da sanidade mental dela. Caraca. Porque todos os indícios eram que eles eram assassinos, e indícios que ela sabia que não tinha nada a ver, mas que coincidiam. Eu vou dar um exemplo. A Igreja Adventista, por muito tempo, fez campanhas para acabar com o vício do cigarro. E tinha palestras que davam nas igrejas, e para a palestra ficar mais forte, eles levavam, às vezes, fotos de pulmão com câncer por causa do tabaco, levavam um caixão. Eu já fiz esse tipo de palestra aqui no Brasil, colocava um caixão dentro da igreja e a pessoa fazia um ritual de colocar o maço de cigarro dentro do caixão, como uma renúncia, eu não vou querer morrer. É um processo que você sabe, em palestra hoje faz nas empresas, né? E coincidiu que quando os investigadores foram à casa dela, encontraram no porão uma caveira e um caixão, que era para esse tipo de programa. Mas para quem já estava sendo acusado de magia negra, encontra um caixão ali e uma caveira no porão da casa, no basement, teve um momento que muitas pessoas chegavam para ela e falavam assim, até advogado, olha, todos os indícios são que você fez isso. Assuma a culpa, que a gente consegue reduzir sua pena. O advogado falava com ela, assuma a culpa que fica melhor para mim, para eu fazer a sua defesa. E teve um determinado momento que ela começou a achar assim, será que eu fiz alguma coisa com minha filha mesmo? Então, o ruim, além de você ser acusado, é ter tantas evidências que se você fosse num debate, você sabia que ia ser massacrado porque você não ia ter como contra-argumentar. Essa era a situação de Jó. Ele não tinha como contra-argumentar, ele sabia que ele era inocente, mas ele não tinha evidência nenhuma para escrever uma peça jurídica a seu favor. Então, a primeira questão aqui, o mito, é que eu também tinha muitas dúvidas sobre Jó, ainda tenho. A gente sempre fala, amigos de Jó, fala da paciência de Jó, mas tem um provérbio também análogo, os amigos de Jó, que é a mesma coisa de amigo da onça. Mas vamos ressuscitar um pouquinho. Olha o que o Tiago acabou de ler. Os amigos vieram de longe, ricos, sentaram com ele no lixão. Traduzindo para hoje, Jó morava nos jardins, foi ficar no lixão mesmo, debaixo ali, no lixão, coçando com o caco. 3 amigos tão ricos como ele, vem de lá dos jardins, cara que jogava golfe com ele, você entendeu? De tênis, quadra de tênis, que viajava com ele pelas ilhas gregas, que pegaram carona talvez com ele no carro chique dele, qualquer coisa. Agora esses caras vêm e eles vão onde ele está. E ficam 7 dias ali lamentando com ele. Pô, os caras são amigos dele. Porque normalmente, você sabe, no mundo empresarial, quando você perde tudo, olha lá. o cara nem responde seu WhatsApp mais. olha lá. E na festa, talvez, finge que nem te conhece. Olha lá. Os caras vieram. Então, peraí, os amigos de Jó não eram tão amigos da onça assim, senão eles não iriam lá. Você acha que eles só não eram bons conselheiros? Eu vou responder sua pergunta com outra pergunta. Para ser bom conselheiro, você acha que o camarada deixaria as empresas dele para ficar 7 dias com o outro lá só aconselhando? No mundo empresarial que vocês vivem, se o cara não fosse um amigo de verdade, você se ferrar e perder tudo, ele vai deixar o business dele, porque naquela época o pessoal também tinha a sua vida ocupada, para ficar 7 dias do seu lado só te aconselhando? Então, na verdade, eles eram amigos mesmo. Amigos então. mesmo. Mas se eles eram amigos, então, peraí, agora eu vou fazer outra pergunta. Você tá ferrado, perdeu tudo. 3 amigos vêm de longe, dispostos a largar todo o emprego deles para ficar te aconselhando durante 7 dias. Não era mais fácil te dar uma ajuda financeira? Ô, Jó, não fica aí no lixão, não. Eu vou te arrumar um apartamento, eu vou pagar uns 3 meses de aluguel para você. Você entendeu? Então tem um paradoxo aqui. Eles eram tão amigos que eles vieram se condoer com ele. E a Bíblia não fala que foi falso o sentimento deles. Fala assim, eles viram que a dor era muito grande e eles participaram dessa dor. Mas se eles participaram dessa dor, por que eles não fizeram nada? Nem deram ajuda financeira para Jó, nem tiraram Jó do lixão ali?
por uma única razão. O cara tava com medo de... Medo de completo. Medo de cair sobre ele, a ira de Deus. Tá indo certinho. É porque, eles tinham uma opinião Exatamente. sobre o porquê ele estava assim. Ele estava assim porque ele foi... Porque ele tinha pecado. Ele estava pecado. Eu gosto demais de você, mas se o juiz mandou você prender, você estava na cadeia, eu não vou entrar com os meus guardas e tirar você da cadeia porque eu sou seu amigo. Porque se a justiça te prendeu, a justiça sabe o que está fazendo, teoricamente. Eu não vou intervir. Então, assim, só pra gente não perder o sono. Então, em tese, o que a gente tá falando, eram homens amigos de verdade. Amigos de verdade. Tementes a Deus. Tementes a Deus. E ainda assim, por uma interpretação errada... Exatamente, não ajudaram o Jó. Porque se eu ajudo o Jó, o que eu estou fazendo? Eu estou intervindo na justiça divina. Então, às vezes, você vai ter amigos que são amigos de verdade, que são tementes a Deus. Mas estão equivocados. Estão equivocados e a culpa não é deles. Não é deles. Por isso que Deus nem também... sua. Por isso que Deus não fulmina eles. Deus os repreende no final. No final eles vão ser repreendidos. Nossa, mas não vão fulminar. Agora, tem uma pergunta que até pensei que vocês iriam fazer aqui. Estava esperando essa pergunta. E quando falou da mulher de Jó, eu falei, eu não vou fazer, não vou jogar a prova dos amigos, então essa pergunta não vier. A gente sempre faz essa leitura, é a tendência, nos colocando no lugar de Jó. Tanto é que a própria linguagem que nós quatro estamos usando aqui, olha, quando você se sente assim, você começa a duvidar de você mesmo, quando as pessoas te acusam, e muita gente que está nos ouvindo também está pensando assim, pois é, estou pensando quando eu fui ferrado, quando eu fui injustiçado, quando eu fui acusado do que eu não fiz, por quê? Mas vem cá, nós temos uma maioria da história tendo um comportamento parecido, a mulher e os 3 amigos. Ou seja, todos nós queremos achar a culpa. Até teve um momento que eu não sei se foi, acho que foi o Thiago falou o seguinte, a gente também fica só achando que o camarada fez alguma besteira para poder estar aquilo ali. Você sempre fica, pô, se esse cara ferrou, o cara falou assim, olha, perdi tudo, cara. A primeira pergunta assim, o que você fez de errado para sua empresa falir? A gente também sempre acha que o cara cometeu um erro. Por mais que nós falemos, há coisas que acontecem, independente de sermos culpados, na primeira pessoa do singular isso funciona. Quando vamos falar na terceira pessoa do singular ou plural, a gente já não pensa assim. Se o camarada chegou aqui e ele quebrou, você fala assim, o que você fez de errado para quebrar? O que você pisou na bola para acabar o seu casamento? O que você errou? Aí eu faço a pergunta essa, eu construí tudo isso para te essa pergunta. Por que nós temos a tendência de ser amigos de Jó na atualidade? A gente sempre encarna o Jó. Eu sou o que sofre. Mas em 90% dos casos, eu sou também que emite juízo de valores sobre o outro. A gente faz isso o dia inteiro. O sujeito bateu o carro e quase morreu, os amigos vão comentar, pô, mas aquele cara era pé de chumbo, né? Aquele cara era pé de chumbo. O sujeito morreu por um problema de saúde, mas aquele cara também, você viu quando ele comia, como é que ele comia? Várias vezes eu falei com ele, cara, come menos gordura, teve infarto. A gente sempre procura uma explicação. E sabe por quê? Medo. Tem uma palavra em alemão que o Freud usa também, e essa palavra não tem uma tradução precisa em português, é Schadenfreude. Schadenfreude, em alemão, Freude é alegria. E Schaden é desgraça. Schadenfreude é uma alegria na desgraça. Nós não temos uma palavra em português para traduzir isso, nem em inglês. Nem em inglês. O que os alemães queriam dizer com alegria na desgraça? Seria mais ou menos assim. Quando tem um acidente, vamos supor que teve um acidente, um helicóptero caiu, tá bom? Caiu e matou 3 tripulantes, mas a pessoa que você mais ama estava no helicóptero e foi a única que saiu ilesa. Você não fica triste, você comemora. Mas não é uma comemoração como que você acabou de comprar uma nova empresa e que está indo bem no mercado. É uma comemoração na desgraça. Passou no concurso público, em primeiro lugar. Você está comemorando porque você passou e um monte foi reprovado. Bom, vamos por partes. O caso específico de Jó, qualquer resposta que eu lhe der aqui será licença poética, porque a Bíblia não fala. A Bíblia já descreve um Jó adulto, temente a Deus. Tanto é que quando começa assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó era temente a Deus, íntegro. Essa expressão em hebraico é a palavra tam, em hebraico, é uma palavra também, é igual o Schadenfreude lá do alemão. É difícil traduzir em português. O tam, no hebraico, significa que o cara era bom em tudo. Se ele viesse trabalhar aqui com vocês na empresa, ele era o cara que você ia estar botando ele para sócio rapidinho. Os vizinhos gostavam dele. Se ele entrasse para a política, era aquele cara que todo mundo queria no partido dele.
Se ele jogasse bola, ele ia ser bom. Se ele fosse técnico, sabe aquele camarada? Tem gente que ele é bom em tudo. Esse era o Jó. Então, você já pega um Jó pronto. A Bíblia não conta como ele chegou àquele estágio. A Bíblia já começa a história dali. Então, a mesma coisa de eu conhecer a história do Silvio Santos, já como um empresário, dono do SBT, aquela coisa toda, e falei assim, mas como que o Silvio Santos conseguiu ficar rico? Se eu não tiver a história dele como camelô, eu não vou ter essa resposta. Então, historicamente, eu não tenho como te responder, porque eu já tenho um Jó pronto e maduro. Mas para a pergunta não ficar no ar, porque eu achei ela muito boa e oportuna, por isso que eu a respondi com outra pergunta. Mesmo que eu não tenha a resposta de como o Jó teve uma fé inabalável, eu tenho uma outra pergunta análoga. Como pode alguém ter fé inabalável num mundo tão caótico? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus está chamando todos. Todos. Alguns falam, mas a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí também a expressão idiomática. O muitos ali significa a totalidade. Não é muitos apenas de uma porcentagem, como nós pensamos apenas pela tradução do texto. Tá? Não vou entrar no mérito da questão. Deus chama todos, porque Deus quer que todos se salvem. Mas Deus não obriga todos a se salvarem. E ao chamar todos, Deus sabe que os seres humanos são como os dedos da mão, cada um de um jeito. Então, a forma como ele chamou você é diferente da forma como ele chamou você, como ele me chamou. E o histórico de vida que nós vamos desenvolver com ele também, é único. O ser humano não foi feito em série como carro. Todos nós aqui temos carro. E o nosso carro foi feito em série. Um bom motor, um bom mecânico, pelo barulho do motor, ele sabe o que é, porque tudo foi feito igual. O ser humano não foi feito em série. Cada um é único. E esse é um privilégio que nós temos, ter uma história única. A minha história é minha, do Rodrigo, as minhas experiências são minhas. Ele me chamou de um jeito para mim, com uma isca que atrairia a mim. E apesar, é outro paradoxo lindo de Deus, apesar do universo ter milhares, bilhões de seres, ou trilhões, né, anjos, contando não sei o que tem lá para cima, Deus consegue ao mesmo tempo lidar comigo como se fosse só eu e ele. Tem um lado eu, ele e os outros, mas tem um lado que é só nós dois. Por isso que não existe uma regra. O que te trouxe foi essa questão do versículo e da necessidade de uma intervenção divina. O que trouxe o outro foi a dor. O que trouxe o outro foi uma criação. O que trouxe o outro foi o amor pelo seu semelhante. Cada um veio de um jeito. Agora, depois que cada um vem com a sua biografia específica, que o que traz um necessariamente o que traz o outro, todos aqui têm a sensibilidade de começar a enxergar o mundo espiritual. Então, a nossa biografia é diferente, o modo como nós nos chegamos a Deus foi diferente, mas a visão espiritual que nós começamos a ter não é diferente. Por isso que eu lanço mão do que eu falei no início aqui para o Lucas. Eu sou um teólogo, mas eu não sou um especialista em Deus. Vocês já entrevistaram várias pessoas aqui, um consultor de negócios, um cara que é especializado em Nasdaq, um outro que é especializado em criptomoedas. E você pode até falar assim, pô, eu entendo, mas não como esse cara aí. Aí vocês até perguntam até mais para aprender com ele. O único especialista que você vai trazer aqui, que não pode arvorar o título de tecnólogo em divindade, é o teólogo. Porque o teólogo é apenas um irmão seu, refletindo sobre a fé, e pode ter certeza, com mais dúvidas do que certezas. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, nós fazemos mais perguntas do que afirmações. E esse é o bonito, é o colorido. Que eu não posso agora pegar a minha vida como padrão de santidade e falar assim, só vai entrar para o céu quem for igualzinho o Rodrigo. É verdade. Cara, olha só, né, meu? E a história ela vai ficando cada vez mais complexa. Porque aí a gente tem aqui o desejo do íntimo de Jó. Ele estava falando e aqui tem o desejo do íntimo dele. Né? Ele fala, quanta saudade tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Aí eu acho que tá um pouco da sua resposta também. Porque, cara, que nem o Rodrigo falou, ele já chegou adulto, próspero. Ele tá falando do passado. Ele teve uma proteção desde sempre, que deu riquezas para ele. Na concepção dele, Deus protegeu ele do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Lembra que o próprio Jó também poderia ter aquela ideia equivocada. Não eram só os amigos. Sim. Que se eu estou bem é porque eu estou em paz. Se eu estou mal é porque eu fiz alguma coisa. O próprio Jó deu um nó na cabeça dele. Eu gostei muito, desculpa interromper, aquele The Chosen. Nossa, é incrível.
E uma das sacadas maravilhosas do The Chosen pra mim foi colocar o Mateus como sendo... Eu não vou dar spoiler não, gente. Não tô estragando não, isso vai dar pra todo mundo assistir, quem não assistiu ainda. Ele colocou o Mateus de propósito um autista. E quem lida com crianças com autismo sabe que o autista ele é muito linear no pensamento dele. Ele é muito matemático, é muito cartesiano. Eu sou levemente autista também. Então, você sabe, é muito cartesiano. E o nó na cabeça do Mateus é quando ele vê um milagre de Jesus. Porque aí quebrou o mundo dele de autista. Porque ele não conseguiu entender. Porque apareceu a multiplicação dos peixes ali. Então, isso aí foi incrível. Incrível. Mas você nota que Deus vai quebrando o mundo de cada um e as crenças de cada um. No caso do The Chosen, que eu usei como exemplo, ele quebrou o mundo de um autista, que tem a sua lógica. E no caso de Jó, Deus quebrou o próprio mundo de Jó. Porque Jó também participava daquele senso comum de que se você está beleza, é porque você está em paz, você está legalista, está cumprindo os mandamentos, Deus está te abençoando. E Deus mostrou, não, Jó, eu não te abençoei porque você era perfeito. Eu te abençoei porque eu te amava. Se você é empreendedor ou empresário, eu tenho um convite para te fazer, tá? Essa turma aqui está passando 2 dias junto comigo e junto com o Bush, desenvolvendo várias ferramentas para que eles alavanquem os negócios deles, utilizando ferramentas de vendas, de gestão, de marketing, de liderança. O que mais, Bush? De growth, de neuromarketing, de posicionamento digital. De uma série de coisas para que você faça o seu negócio crescer de verdade, tá? Então esse é o lugar certo para você fazer isso na sua companhia. Galera, tá valendo a pena ou não tá? Aí sim, agora sim, olha só. Então, se você acha que faz sentido e é isso que você busca, clica em algum lugar dessa tela, preencha esse forms para o meu time fazer uma entrevista contigo e ver se está no timing certo para você participar desse treinamento de 3 dias junto comigo, o Bush e alguns convidados também. Cara, olha só. E aí ele estava falando, quando a sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça, então deve estar se referindo a ideias, a sabedoria, né? E mediante a sua luz, eu caminhava seguro em meio à mais densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, né? E aí Deus se revela a Jó. Agora vem o plot twist, Kaique. Agora é o box, né? Porque ó, em determinado momento os amigos de Jó pararam de contestá-lo, porquanto ele insistia em defender sua total inocência e justiça. Por exemplo, frente aos questionamentos dos amigos. A conversa já estava se perdendo, eles não se entendiam mais, pois se tornou um verdadeiro debate. Então olha só, cara, até os próprios amigos começaram a discutir de um nível que eles acabaram perdendo de alguma forma, o que os fazia ali amigos, né? Eles pararam de discutir. Certeza, né? Que os caras estavam insistindo numa ideia e o Jó tava em outra e começou a virar um debate alucinante. Tem hora que você fala assim, eu não vou argumentar mais. E às vezes, cara, você só quer o apoio de um amigo. Sim. Eu passei por um momento agora há pouco que eu descobri a importância de um amigo. A importância de você ter um apoio de amigo. Isso, assim, é incrível. Às vezes você não quer conselho, você quer apoio. É verdade. Isso daqui é muito especial, Sabe que em cara. aconselhamento pastoral, uma das coisas, das sensibilidades que você tem às vezes é não dar resposta pro outro. Deixa ele falar. Às vezes é só Já isso, teve né? pessoas que me agradeceram. Nossa, o Rodrigo me ajudou demais, eu não falei nada. Só ouvi. Só ouvi. A gente, às vezes, tem Ele muita pensar resposta pronta. E o outro vai falar bobagens. Como o Jó falou bobagem. Deus é cruel, Deus não me ama, Deus está me punindo, Deus está... Deixa ele falar as bobagens. Você sabe que eu passei um negócio agora há pouco. Eu trabalhei quase todos os dias aqui, né? Durante o Natal, depois do Ano Novo, né? E aí, cara, veio uma pessoa aqui um dia. E quando ela veio para falar de um negócio. De repente a gente começou a falar sobre um assunto particular da vida dessa pessoa. E aí, quando ela começou a falar, isso aqui era um assunto de interesse para mim. Naquele momento eu falei, cara, Deus tá mandando algum sinal para mim. Deus tá falando alguma coisa aqui, eu preciso entender o que ela tá falando. Tem alguma coisa que Deus mandou essa pessoa vir justo hoje, porque é instante improvável, para falar alguma coisa para mim. Eu fiquei ouvindo ela. Eu fiquei quase 1 hora ouvindo essa pessoa. Eu falei, cara, o que eu não tô entendendo aqui, cara? Tem alguma coisa que Deus queria falar comigo, eu não tô entendendo. No outro dia, essa pessoa mandou um áudio chorando. Falando assim, cara, eu precisava ter ido aí. Eu precisava ter ido aí porque mudou a minha vida ter ido aí. Porque aquilo, e não sei o que, não sei o que. E eu pensando assim, caraca, eu pensei que era pra me falar alguma coisa, no final das contas, era pra ele, e no final das contas ele só se abriu e a vida dele transformou por eu ter ouvido ele apoiado. Então às vezes é só isso mesmo, né, cara? Essa sensibilidade.
É isso. Posso contar uma outra parábola aqui? Opa. Oriente Médio. Eu vou de novo adaptar a realidade aqui. Diz que uma vez um pastor de ovelhas do Oriente Médio estava com um monte de ovelhas lá, aquela coisa toda e tal. Aí chegou um camarada numa Hilux, fazendo poeira. As ovelhas assustaram assim e tudo. E o pastor também de ovelhas olhou assim, aquele homem do campo. Aí desceu o camarada todo, bem trajado, botou aquele óculos escuro mais caro que você pode imaginar. Eu disse, tudo bem, pastor? Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Pois não. Se eu te disser quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma ovelha? Não, mas o senhor sabe disso? Eu posso saber. Eu tenho meus meios. Se eu te disser quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma ovelha? Não. Aí ele voltou pro computador dele lá, pegou GPS, pegou a internet, mapeou, falou assim, olha, você tem 314 ovelhas aqui no seu rebanho e 17 estão prenhas. E uma, inclusive, está prenha de 2 crias. Eu falei, isso mesmo, rapaz, tá bom, então, eu sei que tô bom, meu amigo. Cadê minha ovelha? Pode pegar qualquer uma que o senhor quiser. E eu prometi, né? Aí ele pegou o animal assim, jogou na caminhonete. Quando ele já estava para sair, o pastor de ovelha falou assim, peraí, antes de eu ir embora. Se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve a ovelha? Eu não te falei o que eu sou? Não falou não. Aí, se você adivinhar o que eu sou, eu devolvo a ovelha. O senhor é um consultor de negócios. Rapaz, como é que você sabe? Eu falei, simples. Você veio para cá sem ser convidado, deu uma informação que eu já tinha, ainda cobrou por ela, agora devolve meu cachorro, que de ovelha eu já vi que você não entende muito não. Jó e o final terminam mais ou menos parecido. Acaba, então deixa eu terminar antes aqui então. Não, pode ser, se você Tá, quiser terminar. deixa eu terminar então, falta um pouco aqui, ó. Aham. E aí, entendendo ainda que a aprovação estreitou mais sua comunhão e intimidade com Deus, pois ele hoje conhecia com outro olhar e sentimento. Deus então abençoa Jó em dobro. Então Jó passou por tudo aquilo e vem o desfecho onde Deus abençoa Jó em dobro. Que daqui a pouco é a grande reflexão para mim. Né? Para mim é o mais difícil aqui. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, que também tiveram sua vez com o Eterno, e precisou por meio de Jó apresentarem ofertas de holocaustos, o Senhor tornou a Jó novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Ou seja, ele devolveu tudo que Jó tinha perdido em dobro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. O tempo do sofrimento havia acabado e o Jó passado por ele e experimentado fase a fase desse momento de sua vida. E aí terminamos aqui, ó. Depois de todos esses acontecimentos, Jó ainda viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, até vir a óbito. Bom, vamos por etapas. Como eu falei, Jó começa e termina em termos literários de maneira muito parecida. Eu falei que ele começa, né, com prosa, poesia no meio. No começo, até para resumir aqui, a gente apresentou só uma ida de Satanás ao céu, mas houve 2. Que ele vai, já expliquei o contexto jurídico, faz o desafio com Deus, Deus deixa ele tentar Jó, ele volta, Jó continua fiel, ele vai de novo ao céu, e Deus, então, meu servo continua fiel. Não, mas é porque eu ainda precisava fazer aquilo ali. Deus permite que ele volta. No direito da época, não é bem um apelar para a instância superior. Não tem a instância, né? Você perdeu na primeira instância, não é bem isso, mas é mais ou menos parecido. Se eu preciso de um tempo para defender o meu ponto, e esse tempo não é o suficiente, eu posso voltar no dia do julgamento para o ancião e pedir para ele, peraí, eu não consegui provar a minha tese por causa disso. Peço mais tempo. Então eu volto para mais tempo para poder me apresentar diante dele. Então é bem jurídico isso. E no final, você vê 3 elementos. Primeiro, o Eliú, que ele ficou calado o tempo todo, mas ele falou na hora certa. Então, já que a gente falou um momento aqui que a importância de ouvir o outro, não julgar com código de valores, mas tem um momento também de falar. Tem um momento de falar. Mas onde esse Eliú estava? Estava numa moita? Ele estava com eles. Ele estava com. Só que ele era tão. Talvez o Eliú fosse até mais novo, talvez até um menino. Eu já vi uma situação, às vezes, na África, lá em Moçambique, de um pessoal conversando e um falar com outro assim: cala a boca que só tem 4 filhos. Você só tem 4 filhos. Caraca. Porque para eles lá, eu tava, cara, tu não tem filho nenhum, né? Eu só tava vendo a discussão deles aí. Foi lá lembra lá perto do Rio Zambeze lá.
E eu lembro que um falou assim, cala a boca que só tem 4 filhos. Não é discussão de igreja, tudo adventista. Porque para eles, assim, quanto mais filhos você tem, mais autoridade tem que falar na vila. Então, é uma questão cultural. Talvez ele fosse jovenzinho, solteiro, um servo dos outros lá, ficou calado. Para uma reunião de negócios. Você trouxe uma estagiária aqui só para anotar. Ela vai ficar calada, ela só vai anotar. Ela não vai dar palpite nas decisões que vocês vão falar. Ele foi até audacioso. E foi quem usou. Mas ele teve o momento certo de falar. Então, esse é o ponto. Agora, o segundo ponto. Jó, Deus aparece para ele 2 vezes no final. E quando você usou a expressão, não foi redemoinho, você usou tufão. Isso aqui é irônico. O que a mulher de Jó tinha falado lá? Amaldiçoa a Deus e morre. Várias vezes o amigo dele falou, Jó, aceita que dói menos. Deixa Deus te matar, pelo menos acaba o seu sofrimento. No final, Jó estava quase atendendo ao conselho dele. Ele falou, deixa ele descer aqui. Ele desce aqui, que pelo menos ele acaba com isso. Ou ele me mata de uma vez, ou ele demonstra que ele está sendo injusto comigo. Quando Jó falou aquilo, raciocine comigo. Se Deus existe, ele é todo poderoso, vingativo. Olha o que ele fez no Sinai na época de Moisés. Se você desafia Deus para vir, para acabar com o negócio, como é que você imagina que Deus vai chegar? Vai chegar na ira. Na ira mesmo. Raio na cabeça. Né? Se o Marvel fez o Odin chegar pro Thor daquele jeito lá todo, na hora que ele rebenta com o Thor lá, se na mitologia do Marvel é assim, imagina o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus quebra as pernas de Jó. Deus chega numa lambreta. Que a ideia do tufão, traduzindo por hoje, como Deus chegasse numa lambreta. Imagina um cara bem gordão. É irônico, no estilo de humor do Oriente Médio. É porque sabe que o humor é igual stand-up americano. Por mais que você saiba bem inglês, você vai traduzir. É igual a piada do Oscar. Você vê o pessoal tentando traduzir a piada ali e não faz. É que o que você está dizendo é que o tufão representa quase como se fosse algo irônico. Irônico. Uma coisa É muito pequeno cômica, perto do que ele pequena, poderia. assim. Exatamente. Eu vou tentar traduzir o humor. É como se Deus aparecesse como um cara bem gordão, numa lambreta pequenininha com um capacetezinho desse tamanho. É, uma figura engraçada. Figura engraçada, exótica. Não era o que Jó esperava. Para quebrar o padrão. E eu estou de novo fazendo o paralelo. Porque geralmente em filmes e tudo mais, história, quando, sei lá, a ira de Deus é o céu ficar preto, aí raio pra caramba. É um tufão. Tufão é um negócio do deserto ali, besta, né? Nem uma tormenta, um tornado. É aquele redemoinhozinho que dá no deserto ali. Sim. Sabe? Do Saci Pererê. Aí Deus aparece como um gordão montado numa lambreta e fala com Jó assim, quem que é aqui que tá me questionando? Quem que é que tá me questionando aqui? Pega uma carona comigo, monta aqui na garupa. Aí Deus faz Jó ver todas as maravilhas do cosmos e começa a fazer pergunta para ele, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso aqui? E aquilo ali, você sabe como é que eu seguro a neve? Ou seja, esfregou na cara de Jó a ignorância dele. Ele levou Jó para entender tudo, né? Como que os animais comiam, né? Como que o mundo funcionava. Exatamente. É como se fosse assim, como um grande empresário que está querendo treinar o filho dele para a vida, herdeiro, que não sabe o que é lutar para ter tudo ali, e está se sentindo o gostosão. Cara, o pai pega e fala assim, você sabe como é que monta a empresa? Você sabe como é que faz isso aqui? Se estivesse lá, né? Você não está. Pô, cara, tantas Mesmo que o cara tiver errado, não sou eu que tenho cara. que... Eu não tenho todo o quadro dele. Então Deus fez isso com Jó no primeiro momento. Quebrou as pernas de Jó. Você fala, meu filho, fica no seu aí, você não sabe como é que monta a empresa, você não sabe como é que treina um futebol, você não sabe o que acontece, você não sabe como é que sobe um morro para pegar traficante. É muito fácil daqui você ficar descendo o pau da polícia, você não sabe o que é ganhar tiro na cabeça, você não sabe o que é... Fica na sua. Quando Deus volta desse passeio, o Jó virou pó da bactéria, né? E aí, Jó? Tá esclarecido? Sim, senhor. Você colocou... Tem alguma dúvida? Não. Então tá bom. Eu não vou falar mais nada. Monta de novo aí. Pra quê? Já não tinha arrasado com o cara? Já não tinha botado o cara abaixo de zero? Monta de novo aí. Não precisa não, senhor. Eu já entendi. Eu falei besteira. Eu falei que não sabia. Eu fui ignorante. Monta aí. Aí vem a segunda carona. Nessa segunda carona, Deus começa a andar com Jó, mas é diferente da primeira. Ele não mostra as maravilhas do universo. Ele mostra um conflito. E o próprio Deus se empenha nesse conflito. E ele começa a brigar com 2 monstros. Lembra? Leviatã. O Leviatã e o Behemoth. Leviatã e Behemoth são as palavras hebraicas, que algumas bíblias traduziram, eu não gosto dessa tradução, por crocodilo e hipopótamo. Não, o Leviatã, na verdade, é uma serpente monstruosa do mar, um animal mitológico, marinha,
a Tanim, como fala em hebraico, Tanim, aquela serpente do mal, e o Behemoth é um monstro terrestre. E na cultura da época de Jó, cultura ugarítica, por isso que eu pego você para arqueologia, o mal, agora não me pergunte por quê, eu tenho apenas fragmentos da história. Assim como a bandeira branca representa a paz, a gente tem os escravos de Jó, de onde que vem, naquela cultura, o mal na sua essência é representado por dois monstros, um monstro marinho e um monstro terrestre. De onde que vem essa cultura, eu não sei. O Apocalipse, por exemplo, fala das duas bestas. A famosa besta do Apocalipse, na verdade, são duas bestas. Quem lê Apocalipse 13 é uma besta que surge do mar e uma besta da terra. É a mesma modalidade. Deus luta contra esses dois monstros. E Deus luta de tal maneira que, isso aqui é entre linhas, é como se o próprio Deus saísse machucado. E o próprio Jó ficou apavorado. Na primeira carona, ele ficou maravilhado e consciente da sua ignorância. Na segunda, ele ficou com trauma do que ele viu. É como se Deus falasse assim, tá vendo, Jó? Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal que você não entende. Eu estou lutando com forças que você nem imagina. Se eu tirar a cortina do mundo, você vai ver atrás de Hitler, atrás de tantas tragédias, uma luta do bem contra o mal que você não tem ideia. Você não está sabendo todo o cenário, você só está assistindo um jogo da arquibancada. Tem muito mais coisa, Jó. E outra, agora eu vou dar o complemento de Jó. Eu vou sair machucado. Por quê? Primeira lição. Se Deus lutasse contra o mal como Deus, não haveria luta. Haveria massacre. Porque Deus é todo poderoso, mas o diabo não é todo poderoso. O próprio fato de haver um conflito entre o bem e o mal significa que Deus não está lutando com todos os poderes de Deus. Se ele estivesse lutando com todos os poderes de Deus, não haveria um conflito entre o bem e o mal. Havia um massacre contra o mal. Concordam comigo? O próprio fato de Deus estar lutando contra o mal significa que ele reduziu para que a luta fosse justa e não desigual. Segundo, Deus não luta contra o mal necessariamente com a força, mas com o seu caráter. Terceiro, eu falei aqui que o único que vai sair por toda a eternidade sequelado pelo mal é Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o mundo caiu numa situação que merecíamos a morte eterna? Somente alguém, como Deus, poderia pagar essa morte por nós. E quem fez isso? Cristo na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nasceu de Maria, virgem, depois foi morto na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que quando Cristo volta para o céu, ele volta no mesmo corpo que ele tinha na terra. Glorificado é verdade, porém o mesmo corpo. Tanto é que depois de ressuscitado, o Tomé vê as marcas das feridas ainda. O Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está degolado ainda no trono. Fala, corpo me fizeste, nós vamos subir, a Bíblia fala, para atingir a estatura de Cristo. Aí eu pergunto, mas vem cá, Rodrigo, peraí. Se Deus é imortal, como pode um Deus imortal sinceramente morrer? Para que não foi apenas um teatro. Como pode um Deus que vê ficar cego? Simples. Ele não perde a capacidade de enxergar, mas ele pode voluntariamente fechar os olhos. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas nesse momento aqui eu não estou vendo nenhum de vocês. Cristo, voluntariamente, aceitou um corpo humano que foi morto, ressuscitado, e ele passará a eternidade nesse corpo humano, por amor de nós, voluntariamente. Ele não perdeu a divindade dele. Então, quando o Jó falou em determinado momento do livro assim, ele não é como nós, mortal como nós. Ele não entende o que eu estou passando. É como se Deus falasse assim, Jó, você que não entende o que está falando, eu o encarnarei. E eu vou entender a dor como você está experimentando. Aí Jó entendeu isso de uma forma profética, porque Cristo não havia vindo ainda, onde ele falou aquela frase, agora os meus olhos te enxergam. Porque antes Deus era grandioso demais para a mente de Jó. Mas quando ele anteviu pela fé que Cristo seria o Verbo encarnado, que sujaria os seus pés na poeira do Oriente Médio, que comeria na casa de Marta, que choraria no túmulo de Lázaro, que receberia um tapa na cara de um soldado do templo, que teria as suas mãos e os seus pés
perfurados, e que terminaria gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Jó entendeu, pela fé, que de alguma maneira no futuro dele, passado nosso, Deus se tornaria humano. Agora ele fala: Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me arrependo até o pó. Então, o que nós precisamos entender do livro de Jó, primeira lição: nesse mundo não haverá justiça. Mas a boa notícia é que essa condição de não justiça do mundo não será eterna. Haverá um prazo de validade, porque quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, tudo se fizer novo, nós não vamos mais precisar ter um podcast como esse, porque não haverá mais dor. Nós vamos fechar os olhos para orar? Não, nós vamos abrir os olhos para orar, porque falaremos face a face com Cristo. E o mais lindo disso, tudo que eu tenho de dor na minha vida é passageiro. E tudo que eu tenho de alegria é apenas degustação. O jantar ainda não foi servido. Agora, para que essa justiça que está prometida venha, uma grande injustiça teve que ser feita. Não contra Jó, não contra mim, não contra vocês, mas contra o próprio Filho de Deus. Porque ele morreu inocente na cruz do Calvário, levando os pecados dos quais ele não tinha participação. Essa é a lição do livro de Jó. E eu termino dizendo que, curiosamente, uma das possíveis, não digo com certeza absoluta, que é um mistério o nome Jó, Yob, mas uma das possíveis traduções do nome Jó é: onde está o meu pai? Veio do garítico. Yob, onde está o meu pai? E uma das últimas coisas que Cristo falou na cruz do Calvário é: Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não teve a resposta, não teve justiça. Mas mesmo no silêncio do Pai, ele falou: nas tuas mãos entregue meu espírito. Como Cristo pôde ter uma fé tão inabalável? A receita é a mesma que nós podemos ter: comunhão com o Pai. Essa comunhão, cada um tem um jeito de desenvolvê-la. Alguns oram 3 vezes por dia, outros oram 2, alguns jejuam 1 vez por semana, outros jejuam menos, outros não jejuam. Contato com a palavra, amor ao semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E nessa hora, eu garanto para vocês, vai vir uma força tão grande, que é a força que trouxe Tiago até aqui, que trouxe vocês, eu não sei como é que está a caminhada de fé de vocês, que trouxe a milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que trouxe a mim da minha depressão para falar isso para vocês. De tal maneira, é tão maravilhoso isso, que vocês podem me perguntar 10 vezes: como é o processo? Eu falar: não sei. É como descrever um prato gostoso que você acabou de comer. Vamos supor que você foi agora lá para a França, experimentou num restaurante Michelin um prato maravilhoso que você nunca sentiu o sabor daquele. E você chega aqui agora e vai tentar explicar no ar o gosto da comida que você experimentou naquele restaurante Michelin. Você pode usar toda a didática que você quiser, toda a comparação, não tem jeito de explicar o gosto, a textura, a experiência. Mas você pode fazer uma coisa: convidar a quem puder passar naquele restaurante e experimentar aquele prato. Com uma única diferença na minha analogia: o Michelin de Deus é gratuito, todo mundo pode participar dele.